Salve, salve, galera do História no Papo e amantes do rap nacional. Hoje aqui não é para amadores, hein? Temos convidado do Papiano, o Nego Dé. Nego, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Deixa aí seu bom dia, boa tarde, boa noite para a galera. É isso aí. Dá licença. Chegando agora aqui no Papiando, trocando aquela boa ideia sobre rap, vida, história, cultura. E vamos que vamos. Nego Dé, aqui do fundão do Distrito Federal, da correria da cultura hip hop, ativismo, projetos sociais. Vamos falar de muita coisa aí hoje aí. E espero que vocês curtam, compartilhem, chamem os amigos, chamem o vizinho, chamem a namorada, o namorado, o marido, a esposa, e vamos curtir, beleza? Vamos que vamos. Vamos que vamos, vai ser da hora. E aí, Nego, para a gente começar, né, o nosso papiando aí, a nossa conversa, né? Como a gente, todo mundo que deve estar assistindo a gente já deve saber, né, que você é um dos fundadores do Falso Sistema, que é um grupo grande contribuição para o rap nacional, né? Ainda mais do que a gente chama hoje de geração OG, né? São os relíquias, né? Como Sim. que para você entrou o rap na sua vida, assim, e as suas influências musicais? Bom, então, o rap, para mim, começou de um jeito muito mágico, porque na minha casa, dentro da minha casa, não tinha som, para começo de conversa, não tinha som. Minha mãe foi ter um radinho, a gente já era grande. Tinha o rádio do meu pai, mas era só para escutar jogo, ler, e era rádio AM, então não tinha acesso a muita música. E aqui, como tem o local geograficamente, né? Nós estamos dentro do estado do Goiás, o Distrito Federal é dentro do estado do Goiás. Então tem uma tradição goiana e mineira muito forte aqui. Então o som que mais tocava muito forte era o sertanejo. Tinha um pouquinho de samba, tinha também forró pela influência nordestina, tem muito nordestino também, que veio como pioneiro para a construção, inclusive eles que são os candangos, né? Na verdade, porque as pessoas gostam de falar, você é de Brasília, você é candango. Não, eu não sou candango, não, eu sou brasiliense. É até um desrespeito eu me considerar candango, sendo que eu não fui pioneiro, não participei de construção da capital nem nada. Pioneiros foram os que vieram, né, dos seus estados de origem para cá, para construir essa ideia do que se formou Brasília, a capital do país atualmente. Então, essa formação minha vem de todo esse caldeirão, sabe? Dessa mistura de culturas e de pessoas oriundas de vários lugares do país, mas com uma incidência muito forte da música do estado do Goiás, do Nordeste, de Minas Gerais. Então, assim, esse caldeirão todo aí se formou essa minha infância, digamos, a minha infância auditiva, né, musical. Na adolescência, eu já começando a sair para a rua, ir para um canto, para o outro, eu comecei a andar num lugar que eu ia com os meus pais, tal, na casa de um pessoal que era na cidade de Ceilândia, que é uma cidade historicamente aqui do Distrito Federal, como uma cidade com uma cultura muito forte de cultura negra. Né? Tem a cultura nordestina e cultura negra muito forte na Ceilândia. E eu me deparava com festas de bairro, de quadra, né? Tinha os quadradões, tal, quadradão, que é como se fosse assim, um espaço de quarteirão, né? Tem um quarteirão, aí tem um espaço que se chama quadradão. E aí, nesses quadradões, tinham umas festas, o pessoal colocava som, tal. Bem aquela cultura de sound system mesmo, né, que veio da Jamaica, foi para os Estados Unidos e se espalhou pelo mundo. Então, no Distrito Federal tinha esse fenômeno também nos anos 80, final dos anos 80 para 90 ali. E eu ficava encantado, saca, com aqueles passos dos caras, aquela coisa dos que e aí em São Paulo você chama de nego velho, né? O nego velho, o passo do nego velho. Então assim, eu gostava muito
daquele passo, aquela coisa e tal. Eu não sacava da música, mas aquilo batia em mim, saca? Acho mesmo que era um lance da ancestralidade, tá ligado? Ancestralidade mesmo que batia em mim ali e eu sentia, tá ligado? Que aquilo era muito louco, tal. Aí eu vi uma vez, aí na outra vez, quando chegava na casa ali, eu dava um jeito de dar um perdido lá na casa, ia para lá onde estava rolando a festinha e ficava assim admirando, sabe? O passo, o jeito das roupas, o jeito de conversar, de se vestir, aquilo me encantou, saca? Foi assim, o primeiro contato que eu tive com música negra mesmo, com black music boa mesmo, aquela de fato que você ouve e acha legal, né? Porque também tinha na televisão Black Júnior, tá ligado? Com aquela música, mas que lindo estás, eu quero te namorar. Então tinha também Black Júnior, né? Com aquela música do vilão. Isso a gente via na televisão. Taíde, né? As primeiras aparições do rap brasileiro nos meios de comunicação. Mas ainda não era uma coisa que chegava mesmo, de fato, para você saber o que era. Você via uma vez ou outra, em um programa aqui, outro ali, uma coisa que não tinha uma certa frequência, né? E essas festas não, todo final de semana que eu ia lá estava rolando. Toda vez que eu aparecia lá estava rolando. Então, assim, era uma coisa que me encantou mesmo de fato. E veio nisso. E com isso eu fiquei na cabeça. Quando foi um pouco mais à frente, já no início dos anos 90, eu me mudei para Ceilândia. Em 91, eu me mudei para Ceilândia. E aí o negócio só aumentou mais, eu comecei a ter mais acesso. Eu ia na Feira da Ceilândia e comprava fita cassete, de inúmeros artistas, e dentre eles eu fui conhecendo também o pessoal que fazia, que dançava, que grafitava, né, fazia um rap. Então, fui me envolvendo, né, na cultura hip hop. Esse envolvimento foi uma coisa bem natural mesmo, né, do lugar onde se está, do meio em que se vive. E aí, numa dessas, eu conheci um amigo que me apresentou uma fita do Câmbio Negro, que ainda não existia, ainda não tinha gravado oficialmente. Ele me mostrou ainda antes dos caras, assim, a fita demo pronta que ia ser o disco, que viria a ser o disco Sub-Raça, né? E aí eu ouvi, e aí, amiga, aquela ideia, a forma com que o X falava, o, o encanto da mágica que era da produção ali, né? Que era o DJ Rafa, junto com o Jamaica, aquela magia, sabe, de se produzir, de pegar uma batida de uma música que você gosta, colocar em cima de outra e montar, sabe, uma coisa linda, que é aquilo ali, aquilo ali me encantou assim, de vez mesmo. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Foi E comecei, né, arrebatador para você. muito, muito, muito forte, muito de vir assim e falar assim, aí, ó, é isso aí que é o seu caminho. É como se estivesse fazendo isso, né? Então, você é preto também, vamos que vamos, sabe? Você sabe falar, você dá conta de conversar, você consegue se expressar, então vamos, sabe? Era um chamado mesmo. E aí logo depois também fui conhecendo mais outros, conhecendo Racionais, aí fui conhecendo Cirurgia Moral, aí fui conhecendo Código Penal, enfim, os grupos que tinham uma grande influência no rap brasiliense e fora daqui de Brasília também, como é o caso dos Racionais, do Comando MC, do Taíde, né? Aquele vinil da cultura hip hop que saiu daí também, e mais alguns que saíram, algumas coletâneas que saíram, que tinha RPW, que tinha Dr. MCs. Então, assim, tudo isso eu fui conhecendo. Tinha um grupo aqui de Brasília também, que gravou um disco só, eu escutava bastante, que era Circuito Fechado, bem antigo mesmo, gravaram um disco apenas. Tinha Frank Dizeux, GOG, enfim, tinha assim, um vasto repertório de artistas que eu fui conhecendo e fui me inteirando, né, para saber como que eu ia também fazer o meu rap, tá? Como que eu ia fazer minhas ideias. E aí, na escola, eu começava a fazer tudo que ia fazer trabalho, eu fazia tipo, tentando rimar, saca?
Tudo que tinha para colocar assim, alguma coisa, que até uma redação, eu fazia ela meio que em forma de rima. Então, assim, começou dessa forma, foi bem natural, eu fui usando os elementos que eu tinha ao meu alcance, né? E daí deslanchou. Nossa, uma jornada multicultural que você passou, né? Essa troca de eventos dentro da sua região, do lugar que você mora, a galera promovendo, por mais que colocasse só uma caixa de som, tá promovendo cultura isso. Eu acho que é importante a gente falar isso, né? Que quem promove o entretenimento, em qualquer lugar, não importa se é numa região central, se é numa região periférica, está movimentando pessoas que vão ter uma troca de aprendizado através do Sim. som. É que falou, você ouviu, você recebeu aquilo e já te Sim. conectou com a sua ancestralidade. Era o meu, como se fosse uma herança griot, saca? E os griots, né, passavam mensagem de tribo a tribo, e aquilo para mim soou da mesma forma. Mas eu entendi isso muitos anos à frente, bem depois. Mas foi exatamente isso. Era uma mensagem griot que estava chegando até a mim. É que às vezes a gente não entende o tamanho do conceito e da riqueza que tem dessas informações que a gente recebe, né? Só vai Sim, aprender depois, porque a informação demora muito para chegar. exato, exato. A gente E que vem. a gente também tem conhecimento histórico de quem nós somos, do meio em que vivemos e por que a gente está inserido ali naquele contexto. Até se entender isso aí demora um pouquinho mesmo, né? Porra. Porque a questão de você, da identidade, né? Da sensação de pertencimento daquele lugar. E mesmo se você não se sentir não se sentir acolhido pelo espaço, você ainda foi condicionado a estar ali. Exato, exatamente. Exatamente. Então é muita coisa para pensar assim, na questão de como você ocupa o seu lugar, né? E entra que você comentou, né, a Cinelândia como um bairro negro, né, de uma corporidade, uma mobilidade de história negra, né? E o rap tá ali com você, né? Ele tá Sim, transformando o lugar e tá transformando as pessoas que estão em conexão com esse processo cultural, né? sim, e sem falar que também, na história de Brasília, a Ceilândia é exatamente mesmo uma história bem genuinamente brasiliense, porque quando houve a mudança da capital federal, do Rio de Janeiro para Brasília, os que vieram para cá como servidores públicos e tudo mais, a comunidade negra que veio do Rio de Janeiro para cá não se instalou na Ceilândia até porque ela não existia. Né? Eles se instalaram nas cidades do Cruzeiro, do Núcleo Bandeirante, que antigamente era chamada de Cidade Livre, Condangolândia, Guará e em algumas outras cidades espalhadas, mas Ceilândia não existia. Então, tem uma presença de comunidade negra muito forte no Cruzeiro, por exemplo, que é onde se desenvolveu bastante o samba daqui de Brasília. Né? É muito forte a cultura do samba lá, inclusive até hoje. E na Ceilândia, a Ceilândia foi CI, significa Centro de Erradicação de Invasões. Então, a Ceilândia foram várias invasões que estavam acontecendo, né, logo depois que Brasília foi inaugurada, e em 71 que Ceilândia foi inaugurada, erradicando essas invasões e colocando tudo no lugar, bem distante do Planalto, diga-se de passagem, para que essas pessoas pudessem morar ali. E muita gente, assim, acabou acontecendo que muita gente veio de fora de Brasília para lá, né, e trouxeram suas culturas, e dentre elas a cultura da música black, da música negra, né, e consequentemente o funk falado, o rap, e se desenvolveu dessa forma. Entendeu? Mas no Guará mesmo, por exemplo, tinha muito rap também,
tinha muita festa de música black, na cidade do Guará. Assim, só para enfatizar também, que é importante falar, né? As pessoas que nos ouvem, quando a gente fala que é de Brasília, tal, elas têm que tirar um pouco essa ideia do que é passado nos meios de comunicação, que as pessoas não conseguem desvencilhar ainda, a gente daqui não consegue se desvencilhar, né? Todo mundo acha que a gente está no meio do mar da corrupção que existe num lugar que é só uma ilhazinha, né, que é lá em Brasília, chamado Plano Piloto, que é um lugarzinho bem pequeno mesmo, perante ao tamanho do que é o restante do Distrito Federal. Nós temos 31 regiões administrativas que são como fossem prefeituras, cidades com prefeituras. É porque tem uma forma diferente do sistema administrativo, então são regiões administrativas e elas possuem administradores. Mas é a mesma coisa de um prefeito. Só que ele não é eleito diretamente, ele é eleito indiretamente. O governador do Distrito Federal é que nomeia esses administradores. Mas é a mesma coisa de um estado com suas cidades. E essas cidades são completamente ignoradas. As pessoas só veem a história do centrão de Brasília, dessa ilhazinha, né, como eu te falei, que é a esplanada dos ministérios, que é uma parte muito pequena do que é de fato mesmo o quadradinho aqui do território do Distrito Federal, que é onde acontece toda essa história, toda essa riqueza de cultura, se desembolou tudo isso. E Ceilândia é uma dessas partes, né? Hoje também tem o entorno, que é a região metropolitana de Brasília, que se chama Entorno, que tem, acho que se eu não me engano, quase 35, 36 municípios de Goiás e Minas Gerais, que de uma certa forma fazem, como se fosse a grande Brasília, né? Tem aí a grande São Paulo, mesma coisa, tem a grande Brasília que esses municípios abrangem, né? Então é necessário assim, que a gente pontue isso na fala para entender o que eu estou dizendo, saca? Porque às vezes eu estou falando de uma coisa e a pessoa, mas lá não só tem aquele lance lá dos políticos, lá não é só aquela área lá e tal. Não, não. Brasília tem aquele pedacinho ali é muito pequenininho para determinar a história de um lugar. Nós temos uma riqueza muito grande de cultura, de pessoas, de diversidade aqui no Cerradinho, como a gente costuma chamar. E nesse interveio aí, a Ceilândia foi criada para erradicar, né, as pessoas serem colocadas ali à margem. Então, sempre teve essa peste também ser marginalizada. Isso deu mais força para o rap ter força também para se criar grande, forte, contestador, como ele é, o rap de Brasília. Tá? Então, é bom pontuar essas coisas, a gente colocar que Brasília tem essa força no rap, porque teve muita gente que foi excluída logo após participar do processo da construção da capital. Tá ligado? Essas pessoas e seus familiares. E, consequentemente, seus descendentes. Né? Sim, porque a gente é primordial você ter mencionado isso, porque a visão de quem está de fora é que, de fato, é o antro da administração política do país, do governo federal, né? E a gente não vai nem nomear para não dar ibope para esses caras, né? E a história das pessoas não tem história das pessoas, sabe? Eles usam a história de um governo de um determinado político da década de 50, né? Que coloca aí como um grande salvador do Brasil, né? Exato. E é aquilo, o nome dos trabalhadores que estavam erguendo aquilo, o suor daquele trabalhador, não está lá. Essas pessoas são, não vou dizer vítimas, mas elas são diretamente atacadas por uma política de marginalização. Agora você não presta mais. Valeu, parceiro. Tchau, tchau, benção. Volta lá para o teu estado. E as pessoas já estavam aqui há 4, 5 anos, já tinham trazido família. Como é que elas iam simplesmente virar as costas e ir embora? Já estavam acostumadas ao clima, porque o clima aqui é um pouquinho diferente dos outros lugares também. É um clima meio árido, principalmente nessa época agora que a gente está falando.
Aqui, nesse momento, o clima está sendo o momento que é o pior clima do ano, que é setembro. Que é bem seco e é muito quente durante o dia, com umidade muito baixa. Então, quem não é daqui sofre muito, né? Que vem para cá, sangue no nariz, tem dor de cabeça, tem moleza no corpo, tem febre. E são características daqui. E, além disso, tem também as características culturais, né? Tem o lance de um próprio jeito de se viver, de ser, né? Que esse ambiente propiciou. Então, como simplesmente excluir essas pessoas da história, sabe? É muita ignorância, no meu ponto de vista. Que tem que exaltar todas as localidades que tem a movimentação cultural. Se tem gente é porque tem vida. Exato. Cada um escreve um pouquinho da sua história e transforma a sua especialidade, né? E eu acho interessante porque esse quesito do rap de Brasília muito forte e sempre tocou muito e toca até hoje nas rádios de São Paulo. E são letras extremamente ferrenhas, assim, do tanto da contestação de denúncia de descaso social, de marginalidade, né? De você estar reagindo, você fazer um manifesto, né? De você estar reagindo contra essas mazelas do sistema, né? Então, eu queria entender de você também, Nego, como que foi para você começar a escrever essas letras? Bom, tem assim, uma junção de algumas coisas. Esse radinho que minha mãe comprou algum tempo depois, todo dia à noite, de manhã ela ouvia um programa que tocava músicas populares e apresentavam algumas notícias macabras, né, notícias pesadas, como se fosse o Aqui Agora do rádio, aqui em Brasília. E à noite tinha um programa similar também, né, de radialistas sensacionalistas e tal, aquela coisa toda. E minha mãe e meu pai, eles ouviam esse programa, minha mãe de manhã e meu pai à noite. E junto a isso, tinha as letras dos raps que eu ouvia. Tinha um programa de rádio aqui em Brasília chamado Mixmania, que era apresentado por um saudoso DJ Celção, saudoso DJ Celção, que faleceu há alguns anos atrás. Foi o cara ícone aqui, sabe? De trazer as músicas para cá, de colocar músicas de rap na rádio em horário comercial. Então, ele foi o pioneiro. Sabe? Depois veio a história das rádios comunitárias, mas foi bem depois. Ele trabalhava em rádio comercial e horário comercial ele tocava rap. Então ele foi um dos primeiros mesmo, assim, de fazer isso, de ter grande audiência. Então a gente todo dia era sagrado ouvir o programa dele, saca? Lembro até hoje o horário, era de 5 às 7. 5 às 7, todo dia no radinho ali, e ouvir, e é como se fosse uma religião mesmo, ninguém perdia. E o que ele tocava lá, junto esses programas de rádio, mas o dia a dia ali na quebrada, né? Que eu já estava um cara me formando ali nas ideias, adolescente e tal. Você vai começando a se preparar para ser um adulto, né? Apesar de que ninguém te ensina, nem a escola te ensina, seus pais têm pouca instrução para também fazerem isso para você. Você vai aprendendo na marra, é na rua, é no olho, e às vezes no sangue também. Né? Então é a forma que você vai aprender, né? Vai viver dessa forma. É a história do amor e da dor. Né? Você aprende muito mais com dor. Felizmente, quebrada é quebrada, periferia é assim. Né? E isso tudo faz essa mistura toda aí, saca? Coloca na cabeça de um moleque de 16, de 15 anos. Era o que ia acontecer comigo. Então ferveu aquilo e eu comecei a colocar aquilo no papel. E aí na escola, né? Eu, contestador pra caramba, eu gostava de ficar fazendo 1000 perguntas. Aí eu lia livros que começavam a me dar uma outra visão das coisas. Né? Eu li sobre Steve Biko,
eu li sobre Malcolm X, eu li sobre uma parte da história de Martin Luther King, eu lia sobre Gandhi. Então, isso foi me dando aquela carga de falar assim, agora eu sei o que eu posso falar, como eu posso falar. Né? Não entendi as estratégias. E isso também depende, isso também vai da imaturidade, de ser muito novo, né? De não ter essa compreensão, por exemplo, uma compreensão acadêmica, que quando você entra na academia, você começa a ter uma compreensão melhor de como entender aquilo que você está estudando. Né? Então, essa compreensão você não tinha, até porque estava fazendo sozinho. Estava fazendo sozinho. No máximo tinha 2 ou 3 ali que estavam contigo. O resto eram os caras do oba-oba, que não queria saber de nada disso. Né? Eu digo dos vizinhos, dos amigos, né? A galera está ali ao nosso redor. E foi disso que surgiram as primeiras letras. Desse caldeirão todo, de toda essa mistura de sentimentos, de conhecimentos, do que eu ouvia. Tudo isso me ajudou a criar as primeiras rimas, as primeiras histórias. E foi aí que foi saindo. Na sequência, eu me apresentava em festas particulares. Tá? O pessoal sabia, ó, o cara do rap aí, ó. Aí, ó, bota esse neguinho aí pra cantar um rap aí. Já tipo desenhando, né? Desenhando. Mas aí quando eu fazia o rap, os caras, pô, mas como é que é o teu nome mesmo? Nego Dé. Ah, só. E esse Nego Dé veio do apelido da escola. Né? Que, por causa de rap também, de fazer poesia na hora da redação tal. Então, um amigo queria achar um nome que fosse de rap. Pô, Nego Dé. Porque tinha um outro cara que era Nego Chico, um negócio assim, que ele dançava e morava lá na quebrada. E aí, por causa desse cara, o meu apelido ficou Nego Dé e ficou até hoje. Então, assim, toda essa formação veio nessa época. E foi essa junção do que eu ouvia, do que conhecia, do que via, de onde estava vivendo, dos acontecimentos. Isso foi gerando, né, as ideias para as letras. Essa parada aí. Como que